Namastê a todos, meus amigos, muita paz a todos. Nós estamos aqui para mais um de nossos encontros sobre taoísmo. E hoje a gente vai conversar sobre o texto 62 de Lao Tzu. Eu vou lê-lo e depois a gente faz alguns comentários, conversa um pouco, ok? Então vamos lá. Nesse texto, Lao Tzu ele diz o seguinte: Tao é a verdadeira morada de todos os seres. É o tesouro dos bons, é o refúgio dos maus. Belas palavras podem falar sobre honras. Uma nobre conduta pode destacá-lo dos outros. Mas será verdadeiramente nobre rejeitar os não bons? Para que então foram instituídos os estados, governos e seus ministros. Somente empunhar um cetro de jade e com ele desfilar em meio ao povo não conduz um reino ao verdadeiro tal. Qual seria a verdadeira razão para os antigos venerarem o tal? Não será porque quando ele se pede, dele se recebe? Não será porque quando se tem culpa, se encontra nele o perdão? Portanto, o tal se constitui no verdadeiro bem supremo do mundo. E assim Lao Tzu ele finaliza. Bom, meus amigos, esse texto, ele é um texto, assim, muito bonito, né? E que, por exemplo, a gente pode fazer comparações, né, com muitas coisas. E, novamente, como nos textos anteriores, né, Lao Tzu, ele dá continuidade. E ele fala que ele deixa muito claro, ainda mais claro, né, nesse texto, dizendo que o verdadeiro governo do mundo, né, vamos colocar assim, né, é o próprio Tao. É o próprio Tao. E que esse governo que a gente cria, né, de pessoas que estão lá ditando regras e leis para outras pessoas seguirem, isso daí é um falso governo, segundo nessa visão, né? Que, por quê, né? Por que Lao Tzu ele fala isso? Porque ele fala que o verdadeiro governo, o verdadeiro, né, vamos colocar assim, aquele que governa, é aquele que verdadeiramente vai te conduzir para a suprema felicidade, realização, libertação. O que governa deveria ser o que liberta, nesse sentido. Por isso que ele fala que o tal é o verdadeiro governo, e não reis e príncipes e políticos, ministros. Isso daí, nessa visão taoísta, né? Vamos colocar assim, para inglês ver. Porque, verdadeiramente, vamos supor, né? Você pode criar leis que vai punir assassinos, que vai punir estupradores, pedófilos, todo tipo de gente com uma perversão, né? Que vai ser punida pelos seus atos que destroem outras pessoas. No entanto, existem milhares de leis que são muito claras em relação a isso, que nosso governo, que a política cria, né? No entanto, ainda assim as pessoas praticam esse tipo de ação. Ainda assim há assassino, ainda assim há estuprador, mesmo com essas milhares de leis. E o taoísmo ele fala justamente isso, né? As leis não mudam o interior do ser humano. E o verdadeiro governo, o verdadeiro, vamos colocar assim, né? Que eu já estou falando para vocês, é aquele que vai mudar lá dentro de nós. Por isso que, pro Lao Tzu, no verdadeiro governo não precisa de lei, não precisa de nenhuma regra pré-estabelecida para as pessoas agirem de acordo com essa regra. Porque o verdadeiro governo, ele vai... Todos já estarão, vamos colocar assim, né, em paz interna, em harmonia interna. É aí que acontece o verdadeiro governo, a verdadeira harmonia, né? É uma coisa de dentro para fora. A nossa sociedade quer mudar as pessoas de fora para dentro, impondo leis que estão fora para que indivíduos mudem dentro. O taoísmo ele vai pensar ao contrário. Primeiro, as pessoas precisam mudar dentro de si.
Depois que elas mudarem dentro de si, estar em uma paz dentro de si, uma felicidade, elas naturalmente vão agir em harmonia e por isso não há necessidade de leis. E essa felicidade, o Lao Tse deixa muito claro nesse texto, é engraçado, né? Essa felicidade, meus amigos, não está ligada com a realização de desejos, vamos colocar assim, né? De coisas materiais. Eu vou até fazer um paralelo para vocês, né, com a filosofia indiana, que eu acho até um pouco mais fácil, né, de explicar para vocês com isso. Bom, para quem não conhece, a filosofia, a base, né, de toda a questão, vamos colocar assim, espiritual da Índia, vem dos Vedas. A palavra Veda significa conhecimento. E a parte filosófica do hinduísmo está no final dos Vedas, né? São as Upanishads. Então, essa parte final dos Vedas significa Vedanta. Vedanta é o Vedas mais Anta. Anta é o final. E como eu falei para vocês, Vedas significa conhecimento, né? Só que aí a gente pode pensar, o que é esse conhecimento, né? Que Vedanta tanto fala, que os Vedas, que a Índia, né? Tanto fala. Bom, a gente tem, por exemplo, conhecimento de matemática, de engenharia, de medicina, que vão nos dar também, né? Um avanço tecnológico incrível, de engenharia, né? E tudo mais. Todos esses conhecimentos, meus amigos, eles melhoram muito, né? A qualidade de vida das pessoas. Mas nenhum desses conhecimentos elimina o sofrimento e a tristeza que um ser humano sente. A pessoa pode ser o cientista mais rica, vamos colocar assim, né? Viver numa sociedade mais alta tecnológica, assim, né? Mais avançada tecnológica, em uma sociedade que você tem avanço na medicina incrível, na engenharia, e mesmo assim você pode ter pessoas, e tem, normalmente a grande maioria é assim, de pessoas que estão numa infelicidade e um sofrimento interno tremendo, sem precedentes. E então, o que seria, né, o conhecimento que elimina o sofrimento? Vedanta vai falar sobre isso. Vedanta na Índia, né, das Upanishads, todas essas filosofias indianas, elas essencialmente vão tratar do sofrimento humano, da felicidade e da autorrealização, de todas essas questões. Esse é o cerne de toda a discussão, praticamente, né? E por isso que é até simbólico. Qual que é o... quer dizer, não é simbólico, eu vou complementar aqui, porque Vedanta vai tratar do conhecimento de Brahma, o conhecimento da nossa própria natureza. Segundo Vedanta, o que elimina esse sofrimento é o conhecimento de nós mesmos. É o conhecimento de nossa própria natureza, daquilo que a gente é. Não corpo físico, mas como espírito, como consciência, que está além desse corpo físico. E por isso Vedanta sempre vai tratar da relação do Atma com Brahma. Atma é a alma individualizada. E Brahma, vamos colocar assim, Deus, a consciência cósmica, né? Consciência divina, consciência superior. E a premissa fundamental de Vedanta é o Atma e Brahma são a mesma coisa, é uma coisa só. Esse, assim, é a máxima, vamos colocar assim, né? E da onde que surge a sofrimento, né? As causas do sofrimento segundo as tradições indianas. E eles vão falar assim que são os kleshas. Os kleshas são as causas dos sofrimentos, aquilo que perturba a mente, vamos colocar assim, né? E Patanjali, né, dentro do seu Yoga Sutra, vai falar muito disso também, capítulo 2. E imagine os kleshas como uma árvore. A raiz da árvore é a própria ignorância.
Só que essa ignorância, meus amigos, não é uma ignorância de matemática, de engenharia, de física, de história, não, de biologia, não. É uma ignorância da nossa própria natureza, daquilo que a gente é. A gente não sabe quem que a gente é. E essa ignorância é a causa mais fundamental de todos os sofrimentos que vão vir depois. Porque quando a gente é ignorante de nós mesmos e quando a gente encarna numa sociedade, um ego vai ser formado em torno de nós. Desejos vão brotar de dentro de nós, de acordo com como as coisas vão sendo estruturadas dentro de nós, né? E aí só vai sendo uma bola de neve que vai ficando cada vez pior. Então a gente pode dizer que os desejos, o ego e a própria ignorância de nós mesmos são as causas mais fundamentais do sofrimento humano. E até engraçado, né? As pessoas chegavam no Sai Baba, né? Satya Sai Baba, mestre indiano, recente, moderno, falava assim, Baba. Ele perguntava, né? O que você procura? O que você quer de mim, né? E aí a pessoa falava assim, eu quero a paz. Aí ele falava assim, é muito simples, é só você tirar o eu e tirar o quero que você tenha a paz. O eu é o ego. E o desejo é o quero, né? Então, meus amigos, o taoísmo vai funcionar da mesma forma, por isso que eu tô fazendo essa comparação para vocês. Porque quando eu falo da felicidade, pode parecer que essa felicidade é a realização desses desejos de Maia, da ilusão, né? É você comprar uma casa, é você conquistar uma pessoa, é você fazer uma viagem e tal, tal, tal. É claro que essas coisas podem causar um bem-estar, mas é uma felicidade momentânea, não é uma felicidade que vem e fica. Quando eu falo dessa felicidade, e quando o Vedanta e quando essas filosofias falam dessa felicidade, a gente está falando de uma felicidade que vem e fica. Não é uma felicidade que vem e vai embora, uma coisa momentânea, passageira. Não. A gente está falando da própria autorrealização. É um indivíduo autorrealizado, que ele se realizou em si mesmo. E a felicidade dele brota de si mesmo e não depende de coisas externas. Todas as filosofias orientais, seja o taoísmo, budismo, Vedanta, são filosofias de autorrealização. Significa que a sua realização está em si mesmo. O centro está em si mesmo. E não está em questões externas. De acordo com essas filosofias, por exemplo, você pode até se relacionar com uma pessoa, mas a sua realização de fato, aquilo que vai eliminar a sede da existência, aquilo que vai trazer a bem-aventurança, não está no outro, está em você. Você pode se relacionar com uma pessoa, mas você buscar a felicidade no outro, você vai estar fadado ao sofrimento e à frustração. E continuando, né, meus amigos, voltando aqui, né, quando o Lao Tzu ele fala assim, o Tao é a verdadeira morada de todos os seres. É muito legal essa questão, porque até quando a gente pega, né, toda a formação do pensamento chinês, né, que vem do I Ching, o que o I Ching vai falar? Que no princípio existia o Tai Chi. O Tai Chi, ele é simbolizado simplesmente como um círculo vazio. E do Tai Chi se manifesta duas energias, energia Yin e energia Yang. E a partir da combinação de Yin e Yang, tudo o que existe no universo é formado. A partir da combinação. Mas percebe que tudo o que existe vem do Tai Chi. E percebe que
nessa perspectiva, a nossa verdadeira morada não é em uma cidade, não é em uma casa, não é em um planeta, é dentro de nós mesmos. É lá que nós vamos encontrar o tal. É lá que nós vamos estar em harmonia com todo o universo. A gente estando em harmonia com a nossa natureza, com aquilo que a gente é, a gente passa a ficar em harmonia com todo o universo, com toda a natureza que nos cerca. A gente olha para os pássaros, olha para os animais com outros olhos. Por isso que a meditação, né, todo o treinamento interno, seja do Tai Chi, seja da Yoga, é um treinamento da gente se voltar para dentro, da gente ficar, vamos colocar assim, né, em paz. E estando em paz, a gente descobre o que a gente é de fato, a nossa natureza, né? As coisas vão se revelando para nós. E assim, a gente passa a enxergar a vida de com outros olhos, né? Eu vou ler o comentário desse texto aqui para a gente finalizar, o comentário da tradução, né, que eu estou lendo. Cada texto tem um comentário. Estar em harmonia e sintonia com a grande ordem cósmica, o tal, é sem dúvida encontrar a razão da vida. Novamente nesse texto, Lao Tzu nos mostra a grande riqueza que é encontrar o tal e viver em sintonia com ele. Quando se está em desarmonia, tudo parece não ter sentido e propósito. No entanto, quando se conhece o verdadeiro caminho, encontra-se verdadeira paz e razão de ser. Bom, meus amigos, muito engraçado, né? Quando a gente encarna, a gente se torna um ignorante de nós mesmos, né? E o que a gente vai aprender como certo e errado, como bom e mal, como divino e demônio? Depende da cultura em que a gente nascer. Então, dependendo da cultura em que a gente nascer, a gente vai aprender que isso é certo e que isso é errado. Esse é o caminho bom, esse é o caminho ruim. E o mais engraçado é que às vezes o certo de uma cultura é errado de outra cultura. O Deus de uma cultura é o demônio de outra cultura. E aí eu te pergunto, o que é a verdade? Às vezes essas culturas, elas criam em nós falsas verdades. E elas ditam para nós quais caminhos devemos seguir. E que esse caminho vai trazer a realização. Olha, a gente pode ver a nossa própria sociedade materialista e que fala que a riqueza, né? E que o sucesso financeiro traz a realização do ser. É claro que a gente precisa do dinheiro para viver na sociedade, mas o dinheiro não vai trazer a realização do ser, né? Essa bem-aventurança. O dinheiro é para a gente sobreviver, mas a realização do ser está dentro de nós. E eu te pergunto, né? No meio de tudo isso, o que é a verdade? Como a gente encontra a verdade da própria vida? Por isso que o taoísmo, uma das coisas mais discutidas no taoísmo é o vazio. O vazio é a gente se esvaziar de toda essa cultura, de todas essas falsas verdades, para a gente encontrar a verdade dentro de nós mesmos. Entende? E assim, meus amigos, eu vou finalizar. E muita paz a todos, muita paz e até mais um próximo encontro. Namastê.